Oi pessoal, hoje nós vamos começar nossa aula de resolução de provas, certo? Nesse momento você já deve ter feito esse texto lá na sua prova escrita, sozinho as questões para analisar a si mesmo, depois checar o gabarito e só depois então você vê a aula em vídeo, certo? Vamos então começar como eu sempre faço, vendo as questões, depois a gente passa para o texto, certo? Vamos então para a primeira questão. A primeira questão é a de número 14, que diz assim: The text mentions the following as functions of the customs broker except. O texto menciona o seguinte como funções do despachante aduaneiro, exceto. A letra A. Liaising between trader and government officials. Fazer intermediação entre os comerciantes e autoridades do governo. A parte lá do texto que fala sobre esse assunto é a seguinte: This involves the preparation of documents and/or electronic submissions, the calculation and payment of taxes, duties, and excises, and facilitating communication between government authorities, importers and exporters. Isso envolve a preparação de documentos e ou envios eletrônicos, o cálculo e pagamento de impostos, taxas aduaneiras e impostos de consumo, e a facilitação da comunicação entre as autoridades governamentais e importadoras e exportadores. Bem, a alternativa, ela expressa exatamente, uma das funções do despachante aduaneiro, conforme observado no texto. Então, essa opção ela é descartada, porque o que é que o enunciado quer? O enunciado quer justamente aquela que não seja a função do despachante, certo? Então, vamos agora para a letra B. Helping clients figure out tax obligations. Eu coloquei a B junto com a D, Ajudar os clientes a calcular as obrigações fiscais, e a D. Dealing with customs paperwork. Lidar com a burocracia alfandegária. Vejamos o que é que o texto fala sobre isso. This involves the preparations of documents and/or electronic submissions, the calculation of payment of taxes, duties and excises, and facilitating communication between government authorities, importers and exporters. Isso envolve a preparação de quê? De documentos, Também o envio de eletrônicos, o cálculo e o pagamento de impostos, as taxas aduaneiras e os impostos de consumo, e a facilitação da comunicação entre as autoridades governamentais e importadores e exportadores. Então, pessoal, toda a papelada aduaneira, incluindo a ajuda que se presta aos clientes com os cálculos, a comunicação, fazem parte das funções do despachante aduaneiro. Então, ambas as alternativas, a B e a D, elas estão corretas. Elas não são exceções, como é o que ele pede, lá no texto, no enunciado. A letra C. Getting imports and exports past customs. Fazer o despacho de importações e exportações na aduana. Lá no texto diz assim: Customs broking ou customs brokers is a profession that involves the clearing of goods through customs barriers for importers and exporters, usually businesses. O desembaraço alfandegário ou despacho aduaneiro é uma profissão que envolve o desembaraço de mercadorias através de barreiras alfandegárias para os importadores e exportadores, geralmente empresas. Então, a alternativa ela descreve com clareza uma das funções do despachante aduaneiro. Ela está incorreta porque o enunciado ele quer a exceção. Nos restou, então, a letra E. Então, vamos ver o que é que diz. Circumventing taxes, duties and excises. Então, burlar impostos
direitos aduaneiros e impostos de consumo. Circumvent. O que é que significa circumvent? Burlar, evitar, contornar. Então, obviamente, essa não é uma função do despachante aduaneiro e nem de nenhum outro, né? Nenhuma outra função. Por quê? Porque trata-se de algo desonesto, ilícito, né? O texto não diz que essa seja uma função do despachante aduaneiro. Então, por isso, essa alternativa, ela é a exceção, né? Ela é justamente aquilo que não é função dele. E essa, então, é o gabarito da nossa questão. Gabarito da questão 14, letra E. Algo importante, né? Por exemplo, uma questão como essa, se você já tiver um determinado nível de vocabulário, né? Se você entender, por exemplo, o que é a palavra circunvent, você já vai logo discernir que não é função nem do despachante aduaneiro e nem de funcionário nenhum burlar, né? Por quê? Porque é algo ilícito e desonesto. Então você já vê logo que essa não é a função dele, você já discerniu logo com mais rapidez que essa seria a alternativa, né, que seria a correta, porque ele pediu a exceção, certo? Então, uma questão como essa não precisaria nem ir ao texto se você conhecesse a palavra, né? Já soubesse aí que essa palavra significa, certo? Então, vamos agora para a próxima, que é a 15. The terms custom brokerage and freight forwarders are best translated as: os termos despacho aduaneiro e agentes de carga são melhor traduzidos como despacho aduaneiro e agentes de carga, respectivamente. Essas são as traduções corretas para os termos, portanto, esta é a opção correta. Vamos ver para a letra B. Corretagem alfandegária e facilitadores de frete, respectivamente. Corretagem alfandegária e facilitadores de frete, respectivamente, né, a palavra brokerage, ela é corretagem em alguns contextos, certo? Mas nesse contexto aqui, dentro desse termo, não quer dizer isso, né? Não é isso que significa. Então, essa opção está errada. Fiscalização de costumes e inspetores de carga, respectivamente. Então, a palavra custom, ela significa costume em alguns contextos. Na área fiscal, geralmente, quando você vê custom, ela está significando aduana ou alfândega, certo? Então, no texto em questão, ela se torna um falso cognado, porque ela não significa costume, né? Mas sim alfândega ou alduano. Então, essa opção está errada. A letra D. Autoridade aduaneira e intermediadoras de carga, respectivamente. Autoridade aduaneira significa Customs Authority. Intermediadoras de carga é os freight forwarders, que seria em espanhol, certo? Não seria essa tradução em português. Então tá errado. Controle de alfândega e serviços de frete, respectivamente. Então, controle de alfândega seria Customs Control e serviço de frete, Freight Services. Então, a tradução correta para a alternativa é aquela que nós vimos lá no início, né? E não aquela do enunciado. Então, está errada. O gabarito, então, dessa questão é a letra A de avião. Bem, pessoal, vamos agora passar para o texto, né, que é correspondente a essas questões que nós acabamos de ver, certo? Acompanhe aí comigo a tradução do texto. Customs broking or customs brokerage is a profession that involves the clearing of goods through customs barriers for importers and exporters, usually businesses. O desembaraço alfandegário ou despacho aduaneiro é uma profissão que envolve o desembaraço de mercadorias através de barreiras alfandegárias para os importadores e exportadores, geralmente empresas. This involves the preparation of documents and/or electronic submissions, the calculation and payment of taxes, duties, and excises, and facilitating communication between government authorities
and importers and exporters. Isso envolve a preparação de documentos e ou envios eletrônicos, e o cálculo e pagamento de impostos, taxas aduaneiras, impostos especiais de consumo e a facilitação da comunicação entre as autoridades governamentais e importadores e exportadores. Custom brokers may be employed by or affiliated with freight forwarders, independent businesses or shipping lines, importers, exporters, trade authorities, and customs brokerage firms. Os despachantes aduaneiros podem ser empregados ou afiliados com agentes de carga, empresas independentes ou companhias de navegação, importadores, exportadores, autoridades comerciais e empresas do despacho aduaneiro. Então aí, pessoal, nós terminamos a tradução desse texto, né? Você viu que esse texto é um texto que ele fala, né, de assuntos relacionados, né, a quem vai trabalhar, né, nessa área, certo? Nessa prova aqui ela foi para o cargo de, se não me engano, ajudante de despachante aduaneiro. Mas o texto ele serve para outros cargos, né, que possam envolver esse vocabulário, certo? Que possa falar a respeito de aduana, que possa falar a respeito de alfândega, certo? O texto foi pequeno, né? E a ESAF ela usou uma questão que geralmente não é o padrão dela, né? Que ela colocou em português mesmo, né? Para que você procurasse o termo da tradução, certo? Então fica aí mais esse modelo, né? Para você ver esse modelo que foi usado no padrão dessa prova, certo? Aqui nós vimos algumas palavras que são cognatos verdadeiros, né? Como, por exemplo, profession, que é profissão, preparation, né, que é preparação, documents, que são documentos. Então, esses cognatos verdadeiros já ajudam muito, né, na tradução do texto. Existem textos que são cheios de cognatos verdadeiros. E palavras como importers e exporters, né, que já são adotadas pela língua portuguesa, né, que são palavras que já são conhecidas para você, certo? Então, ficamos por aqui e terminamos essa aula de resolução de questões. Até mais.